Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Elas em Alta. Vozes que inspiram, histórias que conectam. Meu nome é Larissa Souza, sou psicóloga e aqui eu trago histórias de diversas mulheres incríveis e maravilhosas para poderem te inspirar. Quero agradecer ao Red Lab por sempre me ceder esse espaço incrível com um cenário maravilhoso e profissionais como Brucio Prado, Mu Café, o Curadoria de Café, Brechó, o Calabrita Brechó, Alec Pittman, barbeiro e visagista, Nemo, design e fotografia, o Ref Sando, que sempre traz porções maravilhosas, e hoje ele vai trazer o meu bolinho de carne, maravilhoso, é meu favorito. E o Lucas Pérez, aprendiz de tatuador. Agradecer também o Ateliê de Cachos, que sempre deixa meus cabelos maravilhosos, hidratados, cheirosos, macios, brilhosos, enfim, sempre incrível. Lá eles têm cabeleireiras especializadas em cabelos crespos, cacheados e ondulados. Elas ficam localizadas na rua Timóteo, número 81. Tem produtos para qualquer tipo de cabelos de curvaturas. Então, assim, entre em contato com elas ou vão até o ateliê que elas tiram todas as dúvidas para vocês. E elas também fazem entrega dos produtos, tá bom? Agradecer também a Aromata, nossa patrocinadora maravilhosa, sempre cedendo produtos incríveis da loja. Aqui nós temos o Cristais, aqui ele tem a Ametista e o Olho de Tigre. Não estou agora com o celular para conseguir explicar certinho o significado, mas se eu não me engano, provavelmente ela vai me ajeitar aqui, mas o contexto dos dois, ele traz a proteção, enfim, pro podcast, então sempre tá aqui com a gente do nosso ladinho aqui da plaquinha. E o aromatizador difusor de ambiente aí, que tá com essência de pitanga, se eu não me engano. E essa lua, eu tô apaixonada. Ela tá aqui no cantinho, porque senão vai afumar tudo na minha cara. Então, agradecimentos feitos. Antes. A Aromato fica localizada na rua Goiás, número 490. Fazem entregas, então se você fizer compra acima de R$ 100 e falar que veio através do podcast Elas em Alta, seguir o podcast no YouTube, se inscrever no canal do YouTube e seguir a Fran, que é a Aromata, no Instagram, você ganha os 10% de desconto nas suas compras acima de R$ 100. Deixe o seu like no canal, se inscreva aqui no canal, compartilhe com mulheres incríveis e maravilhosas que precisam se inspirar em histórias que sempre aparecem por aqui, toda quarta-feira, às 6 horas. Vamos lá? A mulher que eu vou entrevistar hoje, ela é pedagoga, tem 58 anos, trabalha com a educação especial e voltou aos estudos depois dos 50 anos. Então ela vai trazer essa história e muito mais pra gente no episódio de hoje. Então vem pra cá, Lilian Pérez. Seja muito bem-vinda, meu amor. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer. Leandra sempre trazendo, né, pessoas aqui para eu conhecer, que a mãe de uma amiga minha trouxe ela pra gente conversar. Se você quiser sentar de ladinho. Vamos lá, vamos relaxar. Vamos relaxar, né? A gente fica mais à vontade, tudo certo? Tudo certo. Amor, conta primeiro um pouquinho, quem é Lilian Pérez? Bom, quem é Lilian Pérez? Lilian Pérez é mãe de 4 filhos, sou avó de 2, uma de 22 e um de 12 anos. E após os 50 anos, voltei a estudar, fazer uma segunda graduação. Segunda graduação? É uma segunda. Eu tenho uma graduação lá no passado de marketing. Olha! E agora, aos 50 anos, fui para o lado da educação. Totalmente diferente, Totalmente diferente. E descobri uma nova paixão. Além da minha família, descobri uma nova paixão, onde meus olhos brilham, que é a educação especial. Amo. Ai, que bom. E me fala um pouquinho como que você decidiu voltar para os estudos depois dos 50 anos. Então, existe até um contexto um pouco assim. Eu fui mãe aos 18 e depois eu fui mãe aos 43. Então, assim... Nossa, uma diferença grande. Situações diferentes, né? E aí eu tinha um garoto de 3 anos e aí eu percebi que eu tinha que mudar alguma coisa na minha vida. E aí foi onde eu decidi a buscar informações para onde eu poderia ir. Nunca imaginei ir na área da educação. Aí uma amiga comentou comigo, por que não voltar a estudar e fazer pedagogia? E aí eu comecei a fazer pedagogia, buscando algo que eu encontrei. Eu acho que nós temos, acredito que todas as pessoas, ela tem alguma coisa para fazer na Terra. Ela não vem em vão. Né? E eu descobri que Deus me fez, além para ser mãe, mas também para ter essa missão com meus alunos especiais. Porque eu acho que o que eles me trazem de volta é muito maior do que eu levo para eles. Então você entende assim que a paixão, é o brilho nos olhos mesmo. Quando a gente ama o que a gente faz é outra coisa. Ah, né? Não. Quando você ama que você
você gosta e você... não é trabalho, né? Eu falo que o valor lá que você recebe pelo seu trabalho é uma consequência, né, do seu trabalho, porque você não faz pensando no dinheiro. Não. Até porque se você for ver mesmo na parte da educação, não é muito bem remunerado, né? O Brasil ele não tem essa visão de que os professores deveriam ganhar mais que todos, porque todos passam por um professor para chegar onde chega, né? Concordo plenamente. Então tem que ser realmente por paixão mesmo. Um tempo atrás, se não me engano, uns 2 anos atrás, eu fui para minha antiga escola que eu estudei no Hugo Simas aqui em Londrina. E aí eu fui convidada para dar palestra no Hugo Simas. Eu fiquei até assim chocada depois de anos, assim, voltar como, né, uma psicóloga palestrante. E aí eu encontrei com uma professora minha de geografia, Lília. E eu falo assim que eu só tenho a agradecer aos meus professores. E eu continuo chamando de professores, porque eles são meus mestres. Exatamente. Eu só tenho o conhecimento que eu tenho hoje por conta dos meus professores. Exatamente. Então, realmente é uma visão, eu não sei de onde que vem essa visão de não darem o merecimento, né, a todos os educadores. Porque, por exemplo, hoje, se você for olhar, muitas coisas mudaram. A educação, ela passa a ser delegada aos professores. 100%. A família, a esposa, o marido, ele sai para trabalhar e deixa a educação para os professores. Né? Então, eu acho que com tudo isso que está acontecendo, que antigamente a mulher ficava em casa e o homem trabalhava. Uhum. Não que eu seja a favor que a mulher fique em casa, Sim. mas a parte da educação é da família e não da escola. Certo. E aí é tudo delegado para a escola. Uhum. E aí há algumas coisas que a gente percebe que está acontecendo e cada vez vai acontecer coisas ruins, né? Porque fica difícil, né? Essa visão da família de hoje, né? Essa geração nova. Nossa, e quanto é triste isso, né? Porque na minha época, o quanto tinha de respeito, tanto dos alunos quanto dos pais com os professores. Exatamente. E, infelizmente, vivenciei já muita coisa, o quanto os pais se sentem autoridade acima dos professores, que querem saber mais que os professores, ensinar os professores. Olha, na realidade, é assim, o que eu vejo. Eles delegam a educação do filho para a escola, mas quando a escola ela se posiciona em alguma coisa que precisa ser, vamos dentro de casa, né, ser feita, aí os pais vêm para cima. Mas Então é uma coisa confusa. Mas até no atendimento com criança ou adolescente, muitos pais acabam colocando a responsabilidade na gente para educar os filhos ou para modificar em alguma coisa, sendo que vem de casa. A base é de casa. Eu estou lendo um livro, estou no meio do livro agora, chama O Imperador, a Síndrome do Imperador. E lá o autor ele foca muito isso, né? Que hoje em dia os pais trabalham, pegam os filhos na escola no final da tarde, aí o filho quer ficar no celular, ele quer jogar, ele quer fazer N coisas que ele quer. Sim. Aí o que o pai e a mãe faz? Para não ter o confronto, ele deixa. E aí é onde que existe a tal da síndrome do imperador. É um adolescente ou é uma criança que ele manda nos pais. E para o pai não ter o confronto e falar, não, agora você não vai fazer, ele deixa. Não ter dor de cabeça, não ter estresse. Exatamente. Então, justamente tudo isso vai fazendo uma somatória de coisas ruins, né? Infelizmente. Acredito eu que se continuar assim, essa palavra família não vai existir muito. Logo não vai ter. Infelizmente. Né? E infelizmente é essa visão que eu tenho. E eu não sei o que pode ser feito para melhorar. É uma situação que os pais precisam ter a noção de que não é porque o filho está no celular e está quieto que está tudo bem. Muitas vezes, principalmente com a internet como ela está hoje, a gente tem que tomar mais cuidado ainda, né? Eu acho que, por exemplo, antes as crianças ficavam na rua, ao qual, de repente, você poderia até olhar onde ele está. Hoje ele está no mundo. Então eu vejo assim, crianças de 1 ano e meio, tá com o celular do pai e da mãe, vendo um joguinho. Por quê? Porque senão ele grita, ele vai chorar e a mãe dá. É mais fácil, não tem dor Ele não vai chorar, deixa ele quietinho ali, pronto, né? Então é tudo isso que a gente fica bem triste, né? E uma outra coisa, assim, nós educadores, você termina uma graduação, você não pode falar. Contínuo, né? É uma palavra, né, que a gente tem que estar aprendizabilidade, que você tem que estar em contínuo estudo.
né? Você tem que ler um livro, tá participando de palestra, fazendo uma pós, alguma coisa, né? Para poder estar realmente se atualizando do que está acontecendo no mundo, né? Para poder estar passando aos alunos. Esses dias eu tava no meu prédio, lá no condomínio onde eu moro, e aí, quando eu era criança, a gente sentava, são vários blocos lá, né? Então a gente sentava no hall, que a gente chama ali do parte de baixo do prédio, e a gente fazia casinha de boneca e tudo mais. E esses dias, fazia tempo que eu não via essas coisas, né? Porque as crianças hoje é só no celular. E esses dias eu passando, eu vi um monte de criança ali brincando de boneca, não sei o que. Eu falei, gente, que delícia ver isso. Então, Saudade. Saudade, né? Lá na minha igreja, eu sou evangélica. Então, em julho, nós temos uma colônia de férias, mas é um dia só. A gente fala que é EBF. E aí eu até levei lá para o pessoal, eles aceitaram. Então, nós fizemos brincadeiras, depois do estudo bíblico, antigos. Então, nós fizemos amarelinho, pula no saco, carregar o ovo com a colher. Nossa, e aí nós fizemos uma mesa também com doces antigos. Maria Mole, doces que aí a gente percebe assim, as crianças, que isso? Nunca viram. Um suspiro, aquele suspiro que antigamente tinha. Meu Deus, sim, que antigamente era gostoso, hoje em dia você fica... Não, as crianças hoje, se você dá um suspiro, eles não querem. O que é isso? Não querem. Na minha época, um suspiro era tudo de bom. Hoje as crianças não sabem nem o que é aquelas bexigas grandonas de estourar e cair um monte de coisa. Então, e foi muito bacana, porque assim, nós preparamos várias brincadeiras, tudo na parte das brincadeiras antigas, pular corda, aquele de pega a corda, um puxa para lá, outro para cá. E aí uma coisa que me marcou muito, que no final lá desse evento, alguém pegou um giz e escreveu um chão. Assim, a melhor EBF da minha vida que eu já fui. Que delícia. Então, assim, foi um preço muito legal, falei, pagou pelo trabalho da gente, foi muito bacana. Perfeito. E aí, falando sobre esse momento que você entrou na academia da escola, né, na faculdade, Na faculdade. Como que foi dar esse primeiro passo depois de tanto tempo longe da sala de aula? Olha, não foi muito fácil, porque eu falo assim, você tem uma zona de conforto, Sim. né? Nós temos, né? E quando você sai da zona de conforto, aí realmente começa até você ver realmente o que você quer, foi difícil. Porque assim, para você ter uma ideia, eu tinha um carro bem simplesinho. E para eu poder pagar a faculdade, eu tive que abrir mão do carro. Certo. Porque eu estava parada, estava desempregada, né? Então eu tive que deixar meu carro para poder pagar a faculdade. E foi complicado, porque eu tinha o meu menino pequeno, eu tinha que levar ele junto. Ele ia comigo, né? Fazer prova e tudo mais. Mas aí, não acho que tipo, um ano foi muito complicado. Mas depois eu já comecei a ter um outro olhar e comecei a gostar muito. Porque daí você começa a entender todo aquele processo, como que funciona, e aí eu já pensei, vamos dizer assim, eu vi uma luz no final do túnel, eu falei, agora vai começar... Tá dando certo. Tá dando certo, né? E realmente, eu falo que mulheres que a gente fala assim, 50 anos, acabou. Não, tá começando. Acabou por quê? Porque eu falo assim, vai acabar o dia que eu morrer. Eu estou viva. Entendeu? E eu acho que eu tenho um jeito assim, meio... O pessoal fala que eu sou meio divertida. E eu acho que lá eu passei até a ser um pouco de exemplo para as meninas. Que ótimo. Porque daí elas viam assim, poxa, também tá difícil para mim. Aí elas viam a minha idade, com criança ali, correria, tal e tal. E elas falavam, não, a gente está se baseando em cima de você, vamos embora. Eu falei, então vamos embora. Que bom ser inspiração, isso é incrível, né? É muito bacana, isso. Ótimo. Não que a gente vai para que seja exemplo, né? Mas aí, com o decorrer do tempo, aí você começa a perceber que as pessoas fazem esse comentário, né? E assim, eu tenho mais agora, eu terminei então a graduação em pedagogia, eu terminei assim, numa semana, na outra eu já comecei a pós. Olha só! Não, se é pra fazer, tem uma amiga minha que a gente fala assim, se não for pra causar, a gente nem vai. Eu amo! Se não for pra causar, a gente nem vai. Então é o seguinte, vamos fazer? Vamos. Aí eu já sabia, porque no meio dessa graduação, eu já descobri, né, que eu era para ser educação especial. Para eu fazer parte, eu tinha que dar mais um degrau. Falei, não, vamos fazer 3.
Aí eu já fiz as 3, porque como eu já tinha essas graduações, já me inscrevi e já terminei a graduação, comecei uma educação especial, 6 meses. Já fiz a neuropsicopedagogia depois e fiz uma outra também. Então eu tenho 3 pós, tudo na área voltada para a educação especial. Rapaz, que isso? Mulher! E aí, o que aconteceu? Eu acho que Deus falou, ela tá pronta. É agora. Eu já tinha mandado currículo para essa escola várias vezes e não me chamava. De repente, do nada, uma amiga me ligou e falou, ó, manda currículo agora. Eu falei, nossa, mas eu já mandei. Eu falei, mas eu vou mandar. Vou mandar. O brasileiro não deixou. Vamos mandar. Eu mandei no outro dia, a diretora me chamou. Fui lá, conversei com ela. Ela falou, olha, o seu currículo é muito bom. Mas você tem experiência? Eu falei, eu não tenho. Vou ser sincera. Eu tenho a parte de estudo, mas a experiência, não. Eu não sei porquê, eu acho que ela gostou de mim. Aí ela disse assim, eu gostei de você. Vamos fazer um teste? Eu falei, vamos embora. E aí, no outro dia, ela já pediu para mim, falou, pode vir amanhã, já pega, vamos fazer a documentação e vamos começar. Incrível. E você sabe que quando eu comecei, eu fiquei assim um pouco meio... Estranhei um pouco o ambiente, né? Porque eu estava em outra sala, eu fui para outras escolas e tal. Então, no início, eu estranhei um pouco a escola e tudo mais, né? Mas assim, que eu acho que foi uma semana e meia. E eu já me adaptei. Tanto assim que às vezes as pessoas perguntam, eu até esqueço que eu estou na escola especial. Porque a gente não vê mais especial lá. A gente é de igual para igual, né? Perfeito. E eu acho, igual eu falei para você, o que eles trazem para mim é muito mais do que eu levo para eles. Isso que é gratificante, sabe? Eu chego lá, eles são muito amorosos, eles fazem aquele fuso quando eu chego, né? Que eu falei, parem de fazer essa barulheira, porque todo mundo sabe. Olha, eu chego na escola, o pessoal que está lá no fundo sabe que eu estou chegando, porque eles ficam gritando meu nome. Lá eu sou professora Lili. Não é Lília, é Lili. E eles começam a gritar. Eu falei, gente, eu não posso chegar atrasada na escola, porque todo mundo, inclusive a diretora, vai saber que eu tô chegando. Sim. Porque eles ficam naquele alvoroço ali, né? Mas é muito bacana, eu gosto muito. Antes da gente entrar mais a fundo nessa parte da educação especial, eu queria saber, porque infelizmente eu sei que tem mulheres, já ouvi durante os atendimentos, infelizmente, mulheres até de 30 a mais, falando que era muito velha para entrar na faculdade. Você ficou com muito medo do preconceito dos alunos? Eu não, mas de jeito nenhum. E eu vou falar, eu já tô com uma outra que vou entrar. Você vai fazer outra? Vou fazer outra. Eu já estou, na verdade, não é uma graduação, é psicanálise. Ah, você vai fazer uma especialização. Exatamente, eu quero fazer porque eu quero entender um pouco mais meus alunos. Eu quero entender um pouco mais. Então, como eu falo assim, você pega uma menina de 16, 18, 19 anos, ela tem uma bagagem. Mas você pega uma mulher da minha idade, a minha experiência, você tem uma visão. Então, por exemplo, eu entro em sala de aula, eu bato o olho, eu sei que se meu aluno está bem ou não, porque eu tenho essa bagagem de olhar, você já faz aquela análise quando você entra. Né? O aluno não está bem, ou alguma coisa aconteceu, aí durante a aula você está vendo. Por exemplo, eu dei uma atividade esses dias para meus alunos, e uma aluna minha ficou muito chorosa. Ela tinha que colocar o pai no desenho, a família. E ela colocou a família, mas não quis pôr o pai. E eu fui indagar ela, falei, olha, mas você tem que colocar o pai, porque, né? Ela começou a chorar. E eu achei estranho, mas aí eu não quis abordar ela, nem falar nada, né? Aí eu fui depois lá na direção, eu comentei lá, falei, olha, ela tá chorosa, ela disse que não quer pôr o pai, eu tô achando estranho, imediatamente mandou chamar a família. Perfeito. Aí a família veio, me chamaram na direção, nós descobrimos o que tinha acontecido, que não era nada grave. Ela estava com ciúme de uma parente dela. Porque a menina estava na casa dela junto e acho que o pai estava dando mais atenção para a neta do que para ela e ela estava enciumada. Então a gente tem que ter esse olhar de ver o que está acontecendo, se é uma mãe ou se é, de repente, algo. Dentro da escola tem um psicólogo para estar acompanhando. Lá nós temos psicólogo, nós temos serviço social. Ai, perfeito. É uma escola ali. É uma equipe, né? É uma equipe. Lá nós atendemos desde 4 meses de idade. Olha só! Desde 4 meses. É uma escola que faz 30 anos. Você pode falar o nome da escola? Posso. A escola Novo Caminhar APS Gal. Fica ali no Jardim do Sol. É uma escola perfeita. Então, o aluno que tem síndrome de Down, a partir dos 4 meses, a gente tem atendimento lá.
A criança já pode ir lá fazer o atendimento. E ele fica lá, que nem, por exemplo, esse ano eu tô com EJA. Então eu tenho aluno de 15 a 56 anos. Olha! Então, independente da idade, vocês aceitam ali? Aceitamos lá. Então, é igual eu tô te falando, a gente tem o psicólogo, nós temos fisioterapeuta, nós temos o serviço social, tudo que precisa, psicopedagoga. Então, o meu aluno está lá na minha sala, estou dando aula, a psicóloga vai lá, pega ele, faz o atendimento, volta, tudo na escola. Não tem que deslocar, é tudo ali dentro. A escola, ela é bem completa, tudo que precisa tem ali dentro. Uma escola, incrível. E você vê, muita gente não sabe. Que nem uma escola em Londrina, onde atende, o nosso foco lá maior é o DAO. Mas a gente tem alunos que têm um combo. Então ele é DAO, ele é autista, mas alguma deficiência. Olha só. Então a gente atende tudo ali. E lá nós temos, então, por exemplo, nós temos uma parte que vai de manhã e uma parte que vai à tarde. Certo. Isso daí é na parte da escola, não de atendimentos, né? Eles têm o lanche. Tem o horário tudo certinho, tudo certinho, exatamente. Tem um refeitório, tudo certinho lá. E aí, como que vocês separam? Vocês separam por idade? Você separa como? Assim? A gente separa por idade. Então, a gente tem lá 4 EJAs. Então, a gente tem os EJAs mais novos até os mais velhos. E aí, a gente separa para não dar confronto, né? Porque acaba dando confronto o mais velho com o mais novo ali, né? Não tem como. Mas assim, eu falo assim para minhas amigas que a gente mais se diverte do que trabalha. Né? Porque são vários fatores assim que a gente às vezes não pode rir no momento ali. Tem que segurar, a gente vira de costas, dá risadinha, depois volta de novo, né? Para não perder o foco com eles ali. Mas assim, eles são tranquilos. O ano passado eu consegui inserir 2 alunas na eleições. Eu sou presidente de sala, trabalho, né, voluntário na eleição. E aí eu levei esse tema lá para a escola, ao qual a diretora, ela sempre aceita muito, de boa, tudo que eu levo, ela aceita. Falei, olha, eu quero trabalhar eleições com eles. Pode fazer, professora. E aí eu comecei a trabalhar eleições e, juntamente, o TRE foi lá na escola. Olha! Foi uma coisa muito legal, porque não foi nada combinado. Eu trabalhando eleições com ele, o pessoal do TRE esteve lá para fazer o título de quem queria fazer. Pode ser de pais ou mesmo dos alunos. E aí a menina do TRE perguntou para a diretora, vocês estão trabalhando esse tema? Ela falou, temos, nós estamos trabalhando, tem uma professora que está trabalhando só com isso. E no dia que eles foram fazer o trabalho, eu estava no momento. Aí a diretora me convidou para conversar com a mulher. E aí eu falei para ela o que eu estava fazendo, ela falou, olha, eu tenho vontade de inserir algum aluno para trabalhar na eleição. Olha! Ela falou assim, menina, que bacana. Eu falei, como que faz? Ela falou, vamos conversar. Resumindo, inseri 2 alunas. Aí, de presidente de sala, eu passei a coordenadora de acessibilidade. Aí eu levei as 2 para trabalhar comigo no dia da eleição. Elas foram trabalhar. E isso, para mim, eu acho que de tudo que eu já vivi ali na escola, é o pagamento de tudo. Porque, assim, a honra que eu tive de ver o brilho dos olhos dos pais, dizer assim, a minha filha está aqui, a minha filha sempre quis estar, e ela nunca conseguiu. Então, assim, eu falo que foi uma coisa que eu nunca vou esquecer. E aí eu mandei fazer uma camiseta escrito acessibilidade, comentei com as mães falaram, eu também quero. Aí a diretora, ela tudo que eu falo, ela abraça ali. Ela abraça a causa. Eu também quero uma camiseta dela. Ai, que incrível. Menina, foi muito legal. Aí foi lá várias televisões fazer entrevista com a gente, porque foi muito bacana, fizeram a entrevista. E aí os pais vieram fazer entrevista. Teve um pai lá, de uma delas lá, que depois começou a chorar. Eu perguntei o que estava acontecendo. Estou emocionado, eu nunca imaginei ver a minha filha num lugar desse, da forma como tá. Aí eu fui lá no TRE de novo, pedi para ele se eu queria um colete. Ele falou, eu vou te dar um colete de acessibilidade. Eu falei, moço, você não está entendendo, eu quero 3. Não, eu vou arrumar um para você. Eu falei, moço, eu estou trabalhando dentro de uma sala de aula sobre os direitos e deveres. Como que eu vou trabalhar com as 2 garotas, minhas alunas, eu vou colocar um colete de acessibilidade e as 2 não? Eu falei, então, quais são os direitos e deveres mesmo? Cheguei no dia para trabalhar, os 3 coletes. Igual. Eu falei que era igual. Porque eu estou trabalhando os direitos, eles têm os mesmos direitos que eu, os mesmos deveres. Levou. E elas chegaram
assim, ó. Ai, que lindo. Não é pra assim, ó, erguidinha aqui, ó. Falei, vem comigo. Levei de sala em sala, porque daí na reunião lá, o juiz falou, olha, vocês que são da acessibilidade, vocês podem entrar em qualquer sala. Não precisa pedir. Vocês têm acesso. Falei, vem comigo, meninas. E elas comigo. Nós três, assim, com aqueles coletes escrito acessibilidade, e eu chegava, eu levei em toda a sala, apresentei. E muito bacana que o pessoal, a sociedade, veio e abraçou. Eu fiz 50 e a sociedade fez mais 50. Porque todo mundo abraçou a causa. O pessoal vinha, cumprimentava, dava a mão, e o brilho dos olhos. Foi muito bom, muito bom. A importância da inclusão. Essa palavra, gostaria de dizer o seguinte, a inclusão, se você escrever ela no papel, ela é linda. Mas a palavra, sim, mas só que nós não vemos, a inclusão é só uma palavra. Porque nós aqui, brasileiros, não tem inclusão. Infelizmente. É só a palavra, porque as pessoas não só dizem. Você entendeu? Então, as pessoas têm que ter a consciência de que todos são iguais. Perfeito. O preto, o branco, o gordo, o alto, o com síndrome de Down, o autista, ele tem o mesmo direito que eu, ele não é diferente. E se eu estiver em algum lugar, eu ver alguém fizer qualquer coisa com alguém, vai fazer para mim também. Porque na minha família, eu não tenho nenhum que é com síndrome de Down, eu não tenho na minha família. Mas essa causa é minha. Eu peguei para mim. E eu visto a camisa nisso. Olha, a vontade de chorar é grande. Porque é isso, não importa. Por exemplo, a gente vai brigar por lutas raciais, não é porque você é branco que você não pode lutar. Não, a gente tem que lutar. Sim. É isso, né? Infelizmente, usar hipocrisia e só falar inclusão. Eu só queria dizer, só para concluir o tema que eu conversei com você agora há pouco, então eu acho que, de certa forma, eu acabei levando para dentro de uma escola, meus alunos, esse lado da parte da eleição e de votar. No dia da eleição, os meus alunos, vários têm meu WhatsApp. Eu já falei, não pode mandar fora de hora. Eu já expliquei isso para eles. Eu recebi vários fotos deles segurando o título e escreveram assim, a família escreveu assim, eu votei. Se ele votou porque a mãe e o pai instruiu ele para votar, eu não estou importando. O que eu quero é que ele entre numa urna como eu entrei. Eu quero que ele vá lá, porque a mãe de uma menina disse assim, ela perguntou por que eu não vou? E ela foi. Então, e esse ano, o ano que vem, eu vou aumentar. Eu quero mais alunos, eu quero inserir mais alunos, eu quero que eles voltem. Porque é para saber abrir portas para os que estão chegando. Vamos abrir portas. Eles terem referência, né? Ó, esse projeto que eu estou te falando das eleições, eu fiz esse projeto e aí tinha em Curitiba tem um projeto que chama Televisando, que é da RPC e da Gazeta do Povo. E eu me inscrevi e eu enviei para eles o projeto. Eu ganhei um certificado de menção honrosa. Olha. Meu nome saiu na Gazeta do Povo, eu fiz uma entrevista para a Gazeta do Povo dessa menção honrosa, desse trabalho que eu fiz da eleição com eles. Que incrível. Quer dizer, a gente fala assim, é uma educadora? Sim, mas eu sou muito mais do que isso. Com certeza. Porque eu procuro passar para eles, talvez seja por isso que eles venham até mim. Porque eu passo para eles a importância que eles têm. Eu estou com outro projeto, que eu tenho um aluno que ele não tem mãe. Ele perdeu a mãe, ele tinha 5 anos. Ele mora com o pai, e o pai é autônomo, é uma situação bem difícil. E às vezes ele chega lá na escola, ele tem 18 para 19 anos. E ele chega muito bravo, às vezes choroso, porque lá no terminal ele vai de ônibus. Tem uns garotos que querem brigar com ele. Aí, às vezes, até eu, uma outra professora, fala, nós vamos lá te buscar. Então, eu até estou pensando em fazer um projeto de visitar algumas escolas de ensino médio e explicar para os alunos. Nossa. Que quando vê alguma pessoa, né, com deficiência no ônibus ou em qualquer lugar, não precisa querer brigar ou tirar sarro deles. Tem que apoiar. Então, acho que a escola também poderia fazer parte nisso. Porque a educação aí. Essa parte, eu acho que falha muito aqui. Com certeza. Né? Você ensinar que não pode fazer isso. Então, o garoto só tem vários problemas. Né? Problemas de não ter a mãe, o pai é autônomo, é uma situação, né, econômica deles é ruim.
E ainda passa por um motivo, situações dessa, como fica o emocional dele? Não tem ninguém para defender ele lá no momento. Então, assim, isso aí machuca muita gente. Porque eu falo assim para você, o que um aluno de o Fundamental 2, que pelo que ele diz, são rapazes, ou de ensino médio, está fazendo na escola? Por que ele não está respeitando um amigo? Gente, que absurdo. Né? Que absurdo. E o quanto deve doer em vocês ouvirem isso? Nossa, a gente fica indignado, porque assim, se fosse uma pessoa que tem uma família, tudo, né, vamos dizer, o pai, a mãe, irmãos, que defende, ali, né? mas não tem. Então eles estão mexendo em alguma coisa, a pessoa tem que ter essa consciência. Tem. A empatia. E eu falo assim, ó, eles, que nem eu levei eles agora, tá com 2 semanas, lá na Grande Londrina. Eles têm um projeto maravilhoso, que chama Conhecendo Londrina. Aí eu fiz um projeto, falei, eu quero que eles conheçam a mobilidade pública, de como funciona, porque eu sou professora de geografia lá na escola, e geografia e história. E aí eu fiz o projeto, mais uma vez a diretora aprovou, aí a Grande Londrina manda o ônibus lá pra gente, a gente foi. Você precisa de ver. A hora que terminou a visita, é só elogios. Sim. Todos vieram lá, estavam todo mundo lá, o pessoal lá da Grande Londrina que cuida, vieram falar, olha, você está de parabéns. Eles são perfeitos, uma educação, uma elegância, logicamente, né? Que a gente conversa e fala, olha, elegância, porque se não tiver elegância, eu falo assim para eles, ao dedinho. E eles vão numa elegância. Que lindo. A professora fica quase histórica, porque a hora que a gente vai, não, porque a gente fica apreensiva, né? Mas a hora que a gente volta, que deu tudo certo, fala, gente, eles são maravilhosos. Que lindo. Maravilhosos. Que lindos. E por que educação especial? Por que educação especial? É uma boa pergunta. Como eu falei para você, eu acredito que eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para isso, eu não tenho dúvidas hoje. Durante a graduação, quando eu ia para a disciplina de educação especial, eu sempre comentava, meus olhos já brilhavam. Mas nunca achei que eu ia para o lado da educação especial. Eu tive oportunidades, inclusive, desde que eu estou lá, eu já passei em PCS, já me chamaram umas 5 vezes. E digo para você que o salário é bem melhor do que onde eu estou. Mas eu falei, eu não saio. Porque aqui é onde eu me realizo. Com eles, com tudo que eu faço. E é igual eu te falei, eu acho que qualquer lugar que você vai trabalhar, se existe uma harmonia, a coisa vira. Então, por exemplo, eu levo o projeto, a minha diretora aprova. Então, gira para mim, gira para a diretora e gira para os alunos. É o ganha-ganha. Então, é um ganha-ganha. Eu já levei eles na RPC, que eles têm um projeto para conhecer. Eu fiz um trabalho de cidadania digital com eles. O uso do WhatsApp. Como usar, não mandar mensagem fora de hora. Já falei com eles. Levei eles lá na RPC. Todo mundo elogia eles. Então, eu acho que a educação especial, ela veio só... eu não, sei, não é complementar, eu acho que é fechar tudo, a minha paixão. Minha paixão. Primeiro é minha família, primeiro Deus, segundo a minha família e a educação especial. E o que mais te emociona no seu trabalho hoje? Eu acho que são eles, de um modo geral, me emociona. Porque quando eu faço um projeto, porque eu falo assim que eu sou a professora do banquete, eu não sou do arroz e feijão. Eu sou do banquete, eu gosto de fazer coisas diferentes. E aí, quando eu falo que eu vou fazer alguma coisa para eles, eles já ficam naquele polvorosa, e a professora fica polvorosa também, né? Então, eu acho que são eles, porque tudo que eu vou fazer, assim, de um projeto pedagógico, uma visita pedagógica, alguma coisa, eu já fico pensando nos olhinhos. E quando eu chego no local, eu gosto de olhar um por um, porque quando eu olho nos olhos deles assim, eu guardo na minha cabeça, no meu coração. Falo, valeu a pena. Porque você fica envolvida 2, 3 semanas. Não é assim, hoje eu vou sair com eles. Não. É tudo, você monta o projeto, passa pela direção, é aprovado. Então, demanda tempo, né? E aí, quando realmente acontece e você veio lá, no momento que estão participando, você olha nos olhinhos deles assim, você vê aquele brilho. Valeu. E são eles. Igual eu te falei, eu amo a minha família, mas assim, fora da minha família são eles. O que eu puder fazer, eu falo que eu sou a própria pessoa Dal. Eu sou professora Dal, visto a camisa Dal. Que lindo seu trabalho.
Parabéns pelo seu trabalho, é lindo, é Ó, admirável. para que eu... Para parar, hein? Gosta de lágrimas nos olhos, pra mim não vai dar certo, hein? Sexta-feira, bebê. Mas seu trabalho é muito lindo, é admirável, o que você faz é incrível, me inspirou muito, é muito lindo ver, por isso que eu perguntei se pode falar o nome da escola, Sim. porque muitas pessoas precisam saber que escola que é essa, o quanto vocês trabalham humanizadamente com eles, que eles precisam disso, a gente precisa disso Sim. também, e a gente precisa que eles tenham acesso a muitas coisas que a gente tem. E é muito injusto a gente não colocar eles nesse meio. Sim, sim, precisa. Precisa. E parabéns. Obrigada, Parabéns. obrigada. Eu espero que ela avance cada vez mais. É lindo e admirável o seu trabalho. Eu vou até aproveitar aqui que a gente está ao vivo aqui. Eu vou fazer um convite para você. Vai conhecer a escola com a gente. Com o maior prazer. Eu até faço um convite. Você é psicóloga, de repente fazer uma palestra para nossas mães lá. Conversar com elas. Eu acredito que as mães também é muito difícil, né? A vida, às vezes, de algumas, leva para a escola, de ônibus, é aquela correria. Às vezes, uma palavra que você, como psicóloga, possa passar a elas, né? Uma motivação, algo a mais para elas, né? Porque elas são mães e mais do que mães, né? Porque é muita coisa envolvida ali, né? Sim, com certeza. Não é só ser papel de mãe, é tudo acontece. Exatamente. Meu amor, me fala eu quero que você deixe 2 recados. Primeiro, para as mulheres que querem entrar na faculdade, querem voltar a estudar, e estão com receio, estão com inseguranças por conta da idade. Deixa a insegurança embaixo da cama. Primeiro, tá? Saia da zona de conforto, porque a zona de conforto ela é muito complicada. Então, pense assim, o que eu quero fazer? E é tão fácil, hoje nós temos IAD, sim. Você pode fazer prova só presencial. Então, a pessoa que diz para mim que não estuda porque não pode ou porque não tem como, eu discordo. Porque é só ir. E tá aí. Olha, como estou dizendo para você, hoje, se você perguntar, eu me sinto realizada. Financeiramente, não, sou professora. Já por aí dá para entender. Mas como pessoa e o trabalho que eu faço, eu sou. Eu sou realizada, como eu te falei, eu sou mãe de 4 filhos, sou avó de uma menina de 22 e um menino de 12. Tenho um garoto, né, de 15 anos, que é um temporão que Deus me presenteou lá em casa. E aí, essa profissão. Então, nada é fácil para ninguém. Ah, mas foi fácil. Não. Quiser conversar comigo, eu posso falar o que eu passei. Eu contar o dinheiro para ir, contar o dinheiro para vir. Né? Eu tinha um carrinho que onde eu ia no mercado aí de carro. Eu costumei tanto que eu não andava a pé. E aí, a hora que eu fiquei sem carro, falei, e agora? Vamos andar a pé. Ou você tem A, ou você tem B. Ou você nasce rica. Mas se você não nasceu rica, eu só nasci bonita, agora rica eu não nasci. Então eu não tenho A, eu vou fazer alguma coisa, vamos embora. Saia da zona de conforto e vamos fazer. Maravilhosa. E o que você dá de orientação para as pessoas que querem entrar na educação especial? Bom, primeira coisa é amor. Se você não tiver amor, não vira. Eu acho que na educação especial, tudo que você vai fazer. Porque você vai lidar com o outro, você tem que ter amor. É o mínimo. É o mínimo, né? Você tem que ter amor, porque você levantar todo dia, ir pra lá e tal. Logicamente, como tem dia que chove, tem dia que você não tá bem, né? Mas você tem amor no que você for fazer. Eu acho que, antigamente, uma mulher de 30, 40, 50, era uma vovó que estava fazendo tricô, né? E cuidando dos netos. Hoje não. Hoje as mulheres estão empoderadas. Nossa, amém! 40 anos, agora que querem começar a pensar ter filho. E estão certas. Não tem que ficar casar cedo, ter filho, ficar cuidando de marido, cuidando de filho. Tudo bem quem faça. Mas chegou lá, tá com 40, 50 anos, vamos supor, na minha idade que eu voltei, já criou filho, tá lá sem fazer nada? Ah, meu bem, arregaça as manguinhas e bora lá. Perfeito. Bora lá. Perfeito. Né? Meu amor, onde que as pessoas podem te encontrar ou encontrar a escola? Você tem Instagram? Olha, bom, para a escola é ali na Escola Novo Caminhar, a PS Dal, né? Fica ali na Rua Plutão 245. Quem quiser conhecer o nosso trabalho lá será muito bem-vindo. Nós vamos ter uma festa junina agora em julho, onde vai muita gente lá conhecer, né? Eu tenho meu Instagram, tá como Pedagoga Lilian. Quem quiser me conhecer, quiser vou deixar aqui entrar lá para me seguir também.
E se alguém quiser conversar comigo, falar alguma coisa sobre hoje, perguntar, estou disponível. Meu amor, foi um prazerzaço te conhecer. Obrigada, obrigada. Eu também, eu que agradeço de estar aqui nesse momento, de poder estar falando do trabalho. Na verdade, nós falamos mais do trabalho, né? Eu acho que o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. E meu coração está cheio do amor que eu tenho pelo que eu faço, pela minha família, pela minha vida. E é isso que sempre me motiva a fazer mais. Você é inspiração. Obrigada por ter vindo para o podcast. Obrigada, eu que agradeço. É uma honra. Galera, obrigada para vocês que assistiram até agora. Foi um prazer conhecer a história dela. Sigam ela nas redes sociais, sigam a escola, vão conhecer a escola. Vou deixar aqui no Instagram aqui logo abaixo. Eu vou conhecer a escola, vai ser uma honra poder conhecer a escola. Não vejo a hora. Vou pegar o Du para ir junto comigo. E é isso, gente. Um beijo, até os próximos episódios.